Olá, amigo ouvinte da Rádio Brasil de Fato. Aqui é o locutor Sérgio Lima de sempre, no nosso Sarau do Tempo Livre. Hoje, com esses convidados queridos aqui, o Vitor Miranda, o Tuxê e a Natália Maquiavel. Dá um salve aí para os nossos amigos convidados. Salve, salve. Vamos aí. Olá, Prazer pessoal, boa estar aqui. noite. Valeu pelo convite aí, Sérgio, Denise. Perfeito. Sim, obrigada. É Tem muito gostoso fazer um sarau aqui em casa com vocês. o bom da tecnologia é isso, né? Criou essa ferramenta que permite cada um no seu lugar e ainda fazer um sarau. Conta um pouquinho da parceria, né? Vitor Miranda e Tuxê, quando ela começa, que momento que vocês começam a construir, né, canções juntos. Quer falar, Tuxê? Eu posso ir? Pode começar. Começou porque eu fazia cinema, né? Tava produzindo uns curtas-metragens. E aí a gente, junto com os amigos aqui de São Paulo, lá em 2014, a gente fez Isso. um curta que a gente chamou de Cartas, que era... Basicamente, a gente pegou o livro do Cartas a um Jovem Poeta, do Rainer Maria Rilke, e fomos para a rua e a gente entregava o livro para pessoas em situação de rua, para garotas de programa, para travestis e catadores de latim, enfim, as pessoas que vivem à noite, né? E aí pedia para eles lerem os trechos do livro, né? E aí eles toparam, muitos assim, resgatando um gosto pela leitura, mas já com certa dificuldade depois de anos, sem ter esse hábito mais, com problemas de visão, né, de quem vive na escuridão aí. E aí a gente participou, comecei a inscrever nos festivais de cinema. Aí estava rolando o primeiro Cine Urge, Festival de Cinema de Cornélio Procópio. E aí a gente foi selecionado lá e aí eu fui atrás. Eu estava numa de sair pelo mundo atrás dos festivais de cinema. E aí quando eu cheguei em Cornélio Procópio, eu cheguei tipo num dia posterior a uma semana que rolou um tiroteio na Câmara dos Vereadores. Aí tinha dois caras lá de barba trocando essa ideia, contando essa história do tiroteio. Aí eu já grudei nessas pessoas, comecei a conversar. Um era o Tom Joslin e o outro era o irmão dele, que era o Roger Joslin. E aí me apresentaram o Touché, o Roger era companheiro do Touché, e aí já fiquei amigo. Aí venci o festival lá com o curta-metragem, aí eu e o Touché começamos uma amizade. E posteriormente eu comecei a frequentar a cidade para a gente fazer documentários juntos lá. E começou uma parceria, acho que quando eu fui publicar esse livro lá, né? O Touché começou a musicar umas músicas minhas. E aí é isso. E aí, sim, todo ano eu ia para lá, né? O Touché pode falar um pouco mais. Em 2014 apareceu esse cara maluco aqui em Cornélio, com um filme lindo, assim, e aí foi encantador, assim. E o encontro também, né? Tanto pelas ideias, assim, né? Da gente se conversar muito, assim, sobre essa questão poética, a questão do cinema, a questão da música, né? Então a gente se aproximou mesmo estando longe, né? A gente ainda continuou com esse contato próximo, digamos assim, né? E aí, através também da tecnologia, principalmente na pandemia, daí a gente intensificou essa parceria, né? Porque até então a gente não tinha ainda, né? É um pouco antes da pandemia, né? Eu comecei a É, musicar alguns poemas eu seus, acho que né? em 2016 já a gente já tinha algumas músicas, né? É, Tanto que a gente escreveu uma música por causa do dia que a gente conheceu a Estrela Leminski. verdade, E aí, 2016. só que a gente foi compondo, fazendo várias parcerias juntos, né? Eu passava o Natal lá na casa do Touché, na casa do Roger, né? Meio que a minha família, assim. E aí, só que durante a pandemia que a gente resolveu a começar a musicar, né? Que é E a aí musicar não, gravamos, a né? gravar, né? Produzimos, né? É. Fizemos uma produção musical de algumas músicas, né? Que eu tinha feito a música sobre o poema do Vitor, e aí lançamos para o mundo, né? Não sei quem tanto do mundo já escutou, já viu, né? Mas tá aí, tá no ar.
a gente gravou a primeira à distância, né? Com cada músico gravando na sua casa, do jeito que dava. Depois a gente fez 3 campanhas políticas juntos, perdemos 2, a terceira a gente ganhou. Mas após a segunda derrota, né, durante a pandemia em 2020, a gente saiu de Cornélio e veio aqui para o interior de São Paulo, em Piracaia. Primeiro a gente passou em São Paulo para gravar, né, uma parte, depois fomos para Piracaia para gravar o restante lá, com o Ricardo Prado. Daí fizemos mais essa viagem aí. E aí, enfim, aí gravamos mais músicas depois, tem no Spotify. Acabamos de lançar uma chamada Paixonite, que a gente fez. Eu estava uma vez lá em Cornélio e o Tuxê é apaixonado por Itamar Assunção, né? E ele me emprestou o livro Os Cadernos Inéditos do Itamar Assunção. Aí o Tuxê tem uma foto com Itamar Assunção, deu um óculos para ele, conta essa história aí. Tive esse privilégio de conversar com o Itamar. E aí, quando eu emprestei esse livro para o Victor, ele escreveu esse poema, né, inspirado nos escritos do Itamar, nos escritos inéditos do Itamar, né? E também a gente estava vivendo aquela coisa de alimentação tudo detonada e, enfim, cigarro e aquela coisa toda, e dava gastrite, dava it, todas as ites, né? E aí o Vitor escreveu esse poema e a gente acabou gravando, né? Na pandemia a gente fez uma versão violão e voz, né? E ele gravou daí um poema, um outro poema sobre essa música, né? E aí a gente soltou na pandemia. E depois a gente produziu, né? Com o Doc lá em São Paulo, aí em São Paulo. E acabamos lançando aí um clipe que a gente fez na loucura também. Estava nublado um dia, o Vitor falou: vou lá pegar a câmera, vamos fazer? Vamos. Daí saiu o videoclipe dessa música. Legal. E você quer tocar essa, então? Paixonite? Pode ser? Chama-se Paixonite. A vida é uma gastrite, uma crise de ataque de bronquite, ou que sabe sinusite. Talvez eu tenha um palpite, a vida pode ser tendinite, gastrite ou faringite, ou que sabe labirintite. Mas só peço que a vida não me irrite, pois aí paixonite. Só peço que a vida não me irrite, pois aí paixonite. A vida é uma gastrite, uma crise de ataque de bronquite, ou quem sabe sinusite. Talvez eu tenha um palpite, a vida pode ser tendinite, gastrite ou faringite, ou quem sabe labirintite. Mas só peço que a vida não me irrite, pois aí paixonite. Só peço que a vida não me irrite, pois aí paixonite. Aê! Esse é o Tuxê, cantando uma parceria dele com o Vitor Miranda. E aí, Vitor? Isso, então, é um sofrimento que só, é uma paixonite
Né, Vitor? Essa música aí é. Como a gente estava contando, ele emprestou o caderno do Itamar e tinha vários escritos do Itamar que os versos terminavam sempre com a mesma rima, né? Aí eu falei, É, eu quero escrever um poema que todos os versos tenham a mesma rima. Aí eu comecei bom, a escrever o poema e a gente estava lá, a gente quando está muito junto, quando a gente tá junto com um amigo que fuma também, a gente começa a fumar muito mais, né? Aí fumando Winston, é um paraguaio, e aí também a gente come muito hambúrguer lá em Cornélio Procópio, que tem uma hamburgueria que para mim é a melhor de todas, apesar dos donos serem bolsonaristas, né? Golpistas do 8 de janeiro, mas aí a gente gosta do hambúrguer lá. Então começa a dar gastrite, né? E porco no rolete também, que é uma comida tradicional lá de Cornélio, né? E tem uma parte rural, né? Uma parte grande da cidade que é rural também. Então tem essa questão gastronômica da cidade do porco no rolete. E um bar lá que tem um torresmo maravilhoso também. Então a gente fica com gastrite lá. E aí saiu essa música aí. E aí no final ali a gente repete o refrão e coloca ali o nome do filósofo, né? Porque é uma música niilista. Legal, legal, e até bacana. chamou a atenção da Alice, né? Esse Ah, é. poema. Eu estava na época escrevendo poemas com a Alice também. A gente tem uma parceria, eu, Alice e o Tuxê, Alice Ruiz. E aí ela falou que a música que ela mais gostava nossa era essa aí. Legal, bacana. Muito interessante essa parceria, né? Massa. E Você ia falar? não, e aí eu não, agora vai passar para a Natália. Sim, mas se tiver mais algo a acrescentar sobre a parceria de vocês. Acho que mais ou menos isso. Se a gente for tocar outra música, a gente pode contar aí mais histórias, né? Porque assim é uma longa amizade, né? Então tem muita história aí para contar, né? A Hum, gente separou mais duas músicas para apresentar, que aí, quando a gente for apresentar, a gente pode contar um pouco mais das histórias de quando foi composta e tal. legal. E você, Natália, né? De piano bonito aí, né? Tá exposto para nós. Conta um pouquinho do seu percurso histórico aí com a música, como é que começa, como começou. Nossa, bom. Uhum. Música sempre, né? Assim, as artes sempre estiveram presentes na minha vida, muito forte, né? Eu sou filha de atriz e de um poeta, né? Então, nasci no camarim e ganhei minha primeira máquina de escrever com 9 anos de idade, porque eu queria escrever, né? Queria fazer o que eu via fazer, né? Então, minha história com a arte começa assim, de observar, né, de ter uma sensibilidade para isso e de estar perto, né? Agora, a música é engraçado porque eu sempre amei música, sempre me tocou muito, né? Mas eu não tinha paciência no começo para aprender um instrumento quando eu era criança. Eu não tinha paciência para muita coisa. Eu queria fazer tudo, né? Então, só quando eu tive uma experiência assim, né, de estar convivendo com crianças que também que tocavam instrumentos e achar aquilo muito legal, eu falei, não, mas eu quero tocar um instrumento, né? Eu já tinha 13 anos nessa época. Então eu comecei relativamente tarde, né? Com 14, 15 anos eu comecei a estudar piano. E cantava, assim, gostava de cantar, mas né, não imaginava, cantava no quarto, né? Laura Pausini, uma das Uhum. primeiras cantoras que eu quis, né, imitar, assim. E aí, quando eu entrei no ensino médio, né, aí tinha uma turminha. Ah, não, na verdade tem uma coisa muito interessante que é essa história com o sarau, né? Por isso que eu até comentei que é interessante fazer esse sarau aqui virtual. Primeira vez que eu tô fazendo isso. Porque a minha história com o sarau, ela começa
com 13 anos, no KVA, tinha um sarau às sextas-feiras. E ali a minha irmã, um pouco mais velha, né? Ela levava, eu ia junto na cola e a gente não podia entrar na balada, né? Tinha que ficar ali pela entrada. E aí na entrada tinha essa sala onde acontecia o sarau. E era incrível, assim, o pessoal, era sarau, tinha teatro, tinha música, tinha poesia. E eu amava aquele espaço, né? Primeiro como ouvinte, mas logo já, vou fazer uma cena, né? Eu estudava teatro desde bem pequenininha, vou fazer uma cena no sarau, vou falar um poema, né? Então eu comecei a participar, assim, e via o pessoal tocando e tal, mas naquele momento era isso. E aí só com 16 anos, quando eu já tinha aprendido um pouquinho de piano e já estava com a turminha da escola que era todo mundo músico, eles tinham uma banda incrível que são meus amigos até hoje, né? Grandes músicos se tornaram. É, e eu fui entrando na turma e logo entrei na banda, né? E eu cantava, mas assim, eu cantava intuitivamente, acabava de cantar algumas horas e ficava meio rouca, né? Não tinha muita técnica e tal. Aí eu comecei a estudar a técnica muito voltada para o teatro, né? E compor mesmo, eu acho que eu já compunha antes, né? Eu não me lembro quando que vinha junto com a poesia, vinham algumas músicas. Eu às vezes pego canções que eu fiz assim criança. Inclusive eu gravei no meu primeiro disco uma canção que eu fiz com 15 anos, que depois eu fiz uma releitura dela e gravei, né, no meu primeiro disco. Então é isso, a música, a arte, para mim é tudo misturado, sabe? São expressões que se manifestam através de linguagens diferentes. Eu fui estudar audiovisual, então juntando, né, a imagem com o som ali, comecei a compor trilhas sonoras e aí compus mais para os meus próprios filmes, né? Compus minhas trilhas sonoras e depois fui compor também para teatro. Comecei a fazer, tem alguns trabalhos que casa muito bem, né, com a minha vivência assim de ter vindo do teatro, né, e estudado música. Então fazer trilha para teatro é uma coisa que eu gosto muito de fazer. Tive a oportunidade de trabalhar com algumas companhias. E fui gravar mesmo o meu primeiro disco com um compilado de várias canções que eu tinha composto ao longo da vida e selecionei algumas para produzir, né? Quem produziu comigo foi o Chico Saraiva, que fez os arranjos, e Simone Souto com a bateria, Ian Gottlieb fez o cello, Edu Gibson, saxofone, galera da pesada, o Bruno Buarque, os MPCs, e o Chico, o próprio Chico fez o violão, né? Eu toquei piano e cantei no disco. E aí esse é o Fia Natasha, que é o meu primeiro disco que eu lancei em 2021. E aí veio a pandemia, né? Assim, eu lancei, eu estava produzindo isso, aí veio a pandemia. Lancei na pandemia mesmo, não deu para fazer os shows, né? Ficou com aquilo meio assim, esperando, né? E aí eu fui construindo um espetáculo que hoje eu chamo de livro performance, né? Que é uma expressão como se fosse um livro mesmo, onde as expressões vão acontecendo. Então tem poesia, tem música, né? As coisas se misturam, tem teatro e eu parte daí, né, dessa pluralidade de linguagens, uma experiência que é imersiva, né, nesse meu universo que fala muito de amor. Legal. E quais foram os filmes que você produziu, quer dizer, fez, né? As trilhas, os Você meus falou que você filmes. também faz audiovisual, você faz filmes também. Aham. Bom, eu fiz algumas animações, né? Eu comecei fazendo animações, então eu fiz a animação
Alianças e Dedos, que é uma animação stop motion que posteriormente foi premiada, né? Nessa eu faço a trilha, inclusive o personagem principal é um pianista, então ele está tocando um piano ali na animação. E o meu filme documentário, que chama Troca o Trópico, foi um filme que eu dirigi, produzi, fiz a trilha, fiz tudo, e que felizmente participou de vários festivais, né? Foi bem legal. E aí depois disso eu comecei a fazer muita direção. Eu fiz direção de arte, né, para o filme, um longa-metragem chama Três Reis. E como diretora de produção, daí eu participei, né, de outros filmes. Agora, nesse momento, também estou produzindo um documentário. Como trilhista, fiz alguns curtas também. Nunca peguei um longa para fazer trilha. Fiz isso mais no teatro, mas é isso. E o que você está achando dessa, vamos dizer assim, essa onda brasileira aí no mundo, né, do cinema brasileiro? Como você Maravilhoso, percebe? né? É, bom, eu acho que o cinema, né? Eu acho que o Banksy, né? Aquele artista britânico que ninguém sabe o rosto dele, né? Ele fez um documentário que chama Saída pela Exit through the Gift Shop, Saída pela loja de presentes, que foi um filme, um documentário. É incrível, quem não viu, por favor, vejam. Inclusive está online, dá pra ver. E ele, depois disso, ele deu uma entrevista para o jornal, ele fala, se Michelangelo vivesse na era de hoje, ele estaria fazendo filmes, né? Porque ele diz que o artista, ele quer chegar nas pessoas, né? Então a nossa era, ela é uma era que a gente está aqui, ó, comunicando através dessa tela, né? Então Uhum. eu acho que o que acontece no cinema, o que é mais incrível, né, é que, por exemplo, todo mundo sabe como é uma cozinha americana. Todo mundo sabe como é uma rua de Nova York. Todo mundo sabe muitas coisas por conta que os Estados Unidos têm um investimento muito grande em exportar a cultura deles, o modo de pensar, o modo de viver, né? Então, eu acho que o cinema no Brasil, ele nunca teve esse tipo de incentivo nem esse objetivo, que eu não acho ruim. Mas, no entanto, mesmo sem objetivar isso, a gente acaba conhecendo mais do Brasil, né? O Brasil conhece mais o Brasil, o mundo conhece mais o Brasil, então eu acho que o cinema ele tem esse caráter de criar cultura, né? Ele cria culturas, ele exporta culturas, né? Para além de ser uma experiência sensorial profunda, né? Porque muitas vezes a gente se conecta com um personagem, com uma história. Então, que essas histórias sejam histórias brasileiras, né? Que essas histórias, esses personagens sejam personagens brasileiros e a gente se conectar com essa realidade, né? E sentir por essa realidade, e rir com essa realidade, e chorar com essa realidade, eu acho muito, muito positivo, né? Eu acho que a gente tem muito para ensinar para o mundo, assim, com certeza. Teve um Legal. fato muito simbólico agora na guerra do Irã, né? Que o Israel bombardeou a casa de um cineasta lá, né? E Abbas Kiarostami. é, é assim, uma coisa meio simbólica, né? De você destruir um artista de um cinema que é um símbolo do país também lá, né? De Uhum. exportação da cultura do país. E é isso, eu acho que o cinema brasileiro conseguindo chegar nesses lugares que tem chegado, que já chegou em outras épocas também, né? Acho que desde o Uhum. Pagador de Promessa aí que a gente consegue vencer Cannes e chegar no Oscar, né? Uhum. Mas é muito duro também você ver que assim precisa ser não no caso do Kleber, né? Porque eu acho que o Kleber ele foi construindo a carreira dele, não que o Walter Salles não tenha também uma construção bonita, mas é preciso de um filho de um banqueiro para conseguir
fazer uma política e ter uma grana para conseguir fazer, né, todo esse trabalho de publicidade político para conseguir chegar no Oscar, né? A gente, desde o Cidade de Deus, acho que a gente teve muitos e muitos filmes que eu acho assim que até melhores do que esses dois que a gente conseguiu fazer chegar lá, né? Mas é difícil, né? Essa questão da política e do dinheiro que tem que injetar na publicidade é uma coisa que nós brasileiros não conseguimos ter, pelo menos a maioria dos cineastas aqui, né? Verdade. Tem uma coisa que eu acho que é interessante, assim, que o cinema, né, ele é uma arte que envolve muitas pessoas, né, envolve muito recurso, então, assim, não quer dizer, claro que dá para fazer de várias formas, mas o que a gente está falando aqui, né, de filmes que vão para o Oscar, filmes que viajam o mundo. O meu filme mesmo foi muito engraçado, porque eu fiz, foi o meu TCC da faculdade, né? Eu estudei em Amsterdã, numa academia de arte, e me especializei em audiovisual. E a faculdade tinha uma empréstimo, né, de equipamentos e tal, então um microfone, uma câmera, e aí eu peguei a câmera, era tudo qualidade básica, né, assim, naquela época era o HD, era muito legal, assim, tinha saído da era da fitinha, né, ou tinha fitinha ainda. Bom, e aí esse filme foi um baixíssimo recurso, né, só que pela história, por conta nesse filme Eu Troco o Trópico, eu conto a história de 6 brasileiras que moram na Holanda, e através da história delas eu vou construindo a história que eu vivi e vou me colocando ali no meio também para conectar todas essas histórias, né? Que é uma história de alteridade, sobre alteridade, né? Sobre você todo esse sentimento de você ser estrangeira, mas como isso é belo e como isso é terrível, né? Assim, nessa realidade que a gente vivia lá. E, de alguma forma, o ponto de ter sido uma crítica, que tinha bastante crítica à maneira que o governo holandês estava se modificando para dificultar a vida dos estrangeiros e tal, eu fiquei um pouco com receio da recepção desse filme quando eu lancei. Mas assim, como eu sou bem cara de pau, eu era ainda muito mais quando eu era mais jovem, eu mandei o DVD pro cinema, que era o cinema que eu mais gostava em Amsterdã. Mandei o DVD, achei o nome do diretor do cinema, enderecei a ele, escrevi uma carta, né, falando da trajetória, de como eu tinha feito, não sei o quê. Por favor, assista, se você gostar, meu filme está disponível para passar no seu cinema. E aí, para minha surpresa, eu recebi uma ligação falando que eles queriam passar o filme lá no cinema Rialto, que é um cinema lindíssimo, do cinema mais antigo de Amsterdã. E aí a recepção dessa crítica, né, o cinema ficou lotado de brasileiros, né? Lógico que as pessoas ficaram sabendo sobre o que era e acabaram indo em peso lá, até porque eu entrevistei a comunidade brasileira, então cada um convidou os seus amigos. Mas eu achei interessante, né, que essa coisa do viés da crítica que o Vitor falou, né, quando você... Eu acho que há meios, né, onde isso realmente ele tem uma repercussão muito positiva, né, no sentido que as pessoas também elas querem ser confrontadas com alguma coisa, né? A gente tem essa claro que tem gente que está totalmente tapada, né? Vamos lembrar disso. Mas eu acho que, em geral, as pessoas que se veem confrontadas com uma crítica, quando ela é uma crítica que também contém humanidade, né? Que é o caso do Ainda Estou Aqui, né? Que mostra o viés da família, né? E não é só um ativismo puro. Eu acho que tem espaço. A questão é achar os meios para fazer acontecer. Muito legal. E vamos ouvir o seu som, então, que a gente soube um pouquinho da sua carreira.
Eu fui para lados assim. Na verdade, agora vocês vão ver que tem a Natália que é para fora e tem a Natália que é para dentro. A Natália que é para dentro, ela compõe canções de amor e de decepções amorosas e de mais amor e muitas coisas. Mas eu vou aproveitar que a gente está aqui falando de parcerias e vou começar com a minha parceria com o Vitor. A gente também tem uma parceria. Ela é novíssima, inédita, não foi gravada, mas... Furo musical! E é um sarau, então pode. Quando o espelho falar, sou só eu que escuto meu culto secreto. Meu amor predileto, me amar, me amar. Quando o espelho falar, sou só eu que escuto meu culto secreto. Meu amor predileto, me amar, me amar. Sair pela noite depois de gozar, pra que todos sintam que o prazer sou eu quem me dou. Não importa com quem eu estou, sou eu quem me flerto pelo plexo. Tanto faz o par, qualquer olhar no meu reflexo, pra me amar, pra me amar. Quando o espelho falar, sou só eu que escuto meu culto secreto. Meu amor predileto, me amar, me amar. Sair pela noite depois de gozar, pra que todos sintam que o prazer sou eu quem me dou. Não importa com quem eu estou, sou eu quem me flerto pelo plexo. Tanto faz o par, qualquer olhar no meu reflexo, pra me amar, pra me amar. Sou eu quem me flerto pelo plexo. Tanto faz o par, qualquer olhar no meu reflexo, pra me amar, pra me amar. Aí, essa é a Natália Machiavelli, uma parceria com o Vitor Miranda. A letra narcisista é dele, tá? É que assim, a Natália falou sobre a mãe que era do teatro, ela era do teatro. Eu conheci ela num sarau, eu organizava um sarau junto com o Beto Antunes na Casa Gramo, que é a casa, né, onde o Beto mora e faz eventos. E ela apresentou um texto de teatro lá no sarau, né? E aí foi onde a gente se conheceu. Daí tem o movimento Neo Marginal, que daí ela entrou pro movimento também. E aí, assim, meus amigos músicos, eu sempre estou mandando poemas. E já faz tempo que eu mando poema para Natália, né, para ver se sai uma música e tal. E eu tenho feito um trabalho com o Heron Coelho, que é um artista, né, compositor também, e do teatro também. Então a gente vem trabalhando personagens ali, tipo, para fazer canções mais teatrais, né? E aí a Natália postou uma foto outro dia, que daí ela tava na frente do espelho assim, e aí me veio essa personagem, né? Que era essa mulher na frente do espelho, aí eu fiz o poema e mandei para ela. E aí saiu essa música. Legal, bem bacana. A história da música também. E a gente fez,
A gente fez alguns shows juntos também, já tava nessa vibe de tentar fazer uma parceria, né? Compor. E aí Certeza. ele fez a letra narcisista e eu me identifiquei e fiz a música. E aí o lance do cinema, né? Que assim é interessante, porque todo mundo aqui é poeta, a gente se conhece, tem a parceria por causa da música, da poesia, né? Mas Uhum. assim, Natália veio do teatro, eu também estudei teatro, o Tuxê já atuou também. Os três fazem cinema, né? A Tuxê trabalha com cinema também. E aí, eu e o Tuxê fizemos os dois clipes, né? Um à distância, que é bonito pra caramba lá, que a gente fez. O Tuxê falar um pouquinho do Exátomos. A gente na pandemia, né, presos dentro de casa, e eu com a minha mãe idosa, com um cuidado redobrado, né, aqui por conta de ter explodido a pandemia. E aí o Vitor vem com o poema Exátomos, né, e me apresenta nessa intenção dele de tentar fazer com que aconteça uma música ali, né. E aí eu fiz meio que uma valsa, assim, né, dançante, assim, por conta dessa questão do poema mesmo, que tem essa ideia da dança dos átomos, né, da organização e dos silêncios, dos espaços, né. E aí surgiu a ideia de fazer um vídeo, né, disso. Eu falei, poxa, os átomos tão pequenos, né, e organizados constroem coisas tão grandes, né. E aí eu tinha uma lente macro, né, e que eu colocava no celular e vivia tirando foto de coisinhas pequenininhas, né, para torná-las enormes. Aí eu achei que tinha a ver, conversava com essa questão do poema do Vitor, né, e com a música que eu tinha acabado também de fazer, né, e tal. E aí eu comecei a registrar algumas cenas aqui dentro do quintal mesmo, né, de seres pequenos e também cenas da minha mãe, né, já idosa, então tem as rugas, a pele, o olho, né, enfim. E aí a gente construiu esse clipe, e aí foi um músico daqui, um músico de Londrina, né, uma produção com uma galera, um em cada lugar, e aí pela internet mesmo, daí um estúdio produziu em Londrina, né, juntamos tudo isso, cada parte dessa molécula aí que virou esse corpo, que é a música, né, no final, e aí a gente lançou esse vídeo, daí o Vitor editou, né, eu fiz as imagens, o Vitor editou, e acabamos lançando. Foi 2020 mesmo, 2021, não lembro. É 2020. 2020. Gente, 2020 mesmo, né? E E acha aí esse fizemos vídeo, essa canção, um clipe com essas imagens aí, depois vocês vejam, assistam. tá no YouTube disponível? Exátomos, que é o nome desse livro aqui, é o livro de Exato. poemas. E Para quem só está aí, ouvindo, é Exatomos. isso. E pode ser a exatidão dos átomos, mas pode ser ex-átomos também, né? E aí o projeto musical a gente deu o nome de Margaridáridas, porque a gente gosta de neologismos, né? Paixonite, exátomos, Margaridáridas, e que é a outra música que a gente gravou também, Margaridáridas. Legal. Margaridas Áridas. Por conta daquele jardim de margarida que a gente achou aquela vez lá, e tinha algumas que estavam bem Bem, sofridas. bem áridas. Onde é esse jardim específico? Aqui em Cornélio. A gente estava na campanha política lá, procurando um jardim. Dão umas pautas absurdas para a gente filmar na cidade. Porque basicamente você fica filmando a cidade toda lá e aí deram uma pauta de um jardim numa casa, assim. Aí, tipo, mano, vamos filmar jardim aonde? Numa casa? Vamos entrar dentro da casa para filmar, né?
Aí a gente ficou rodando a cidade, vendo aqui um monte de telha de areia, né? Porque assim, o cara que estava na prefeitura lá, ele distribuía telha e areia para a cidade inteira na época da eleição, em troca de voto, né? Então a gente só via isso, só via isso. E numa dessas a gente viu umas flores assim, quando a gente foi ver, acho que a mulher vendia flores, tá ligado? E aí tinha um jardim meio que aberto, assim, com várias margaridas, mas algumas meio já derrotadas, assim. Derrotado. Sim, legal. E o seu filme, Natália, também encontra no YouTube? Encontra, porque, bom, tá no meu canal do YouTube, Natália Machiavelli. O filme chama-se Troca o Trópico e ele foi licenciado, né, pela prefeitura num edital. Não, pela prefeitura não, desculpa, pelo PROAC, né, que é um programa estadual de incentivo à cultura. Então eles licenciaram e ficou disponível na plataforma do YouTube. Então dá para assistir, sim. E tem outros filmes lá também que estão disponíveis na plataforma. O Alianças e Dedos, Entre Alianças e Dedos, que ele tinha um nome em inglês, por isso que eu não sei o nome do meu filme. Ele começou com outro nome. Entre Alianças e Dedos é o nome do filme da animação, que também foi licenciado no PROAC e também está no, no canal do YouTube. A E aquela Natália, dica. né, ela é filha de poeta e atriz de teatro e irmã de ministra, né? A irmã dela agora é Verdade. ministra do governo Lula. Com muito orgulho. Muito orgulho. Eu não entendi a sua. Que A minha familiar irmã vai seu? ser a nova ministra do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Ela foi nomeada, ela vai Legal, ser. Vai tomar posse dia 30. legal. Parabéns da família. Oh, muito orgulho. E você fez uma dica aí de um filme, né, que era legal para se ver, né? Que é de um cineasta que você comentou, que não aparece a imagem dele, A do É o Banks. Banksy. Banksy. Banksy é famoso, né, por fazer essas esses Stencil. desafios ao sistema. Os stencils são os mais conhecidos, né? Ele já fez, mas tem muita coisa que quem não conhece também pode procurar conhecer o trabalho dele ou dela, né? Nós não sabemos quem é, então. Mas o filme, eu não sei como é que ele está traduzido em português, né? Eu acho que é a saída saída pela loja de presentes, porque nesse filme ele vai justamente falar sobre essa questão da arte no capitalismo, né? Do que acontece nos processos aí de que foi uma coisa que é uma coisa que ele luta, né? Que ele batalha, assim. Mas a minha luta, né, entre aspas, assim, porque eu acho que não é nem é a vida, né? A própria vida é a própria luta. Tá, é sempre inserida também muito nessa autobiografia, assim, né? Eu acho que não tem matéria-prima mais universal do que aquilo que é tão particular, né? Do ser humano, assim, do que a gente está sentindo verdadeiramente. Então, sendo mulher, né, nessa sociedade, invariavelmente existem várias nuances, né, nessa existência, assim. Então, por isso que eu escolho as mulheres para entrevistar, né, para construir essa história no filme, e por isso que o meu trabalho na música, ele também é isso. Eu não acho que a gente precisa. Eu acho que a gente está o meu papel como artista, né, não é revelar as mazelas, mas imaginar, né, imaginar o mundo, que eu quero imaginar um mundo que é outro, né? Então, como eu quero muito imaginar esse mundo, ele se manifesta um pouco
através, né, de mim, do que é o amor e do que pode ser o amor. Então, muitas vezes eu escrevo as minhas músicas um pouco nessa chave. Posso tocar mais uma para vocês? Claro, eu ia sugerir até. Para parar de falar, vou ficar falando, não vou explicar nada, melhor vocês ouvirem. Essa é a última que eu lancei, ela chama-se Sem Pudor e tá já disponível nas plataformas. Você apareceu e tudo pareceu possível. Foi difícil de acreditar como era mesmo então amar. Você apareceu e tudo pareceu possível. Foi tão fácil me deixar levar no chão, no quarto ou no sofá. O brilho do teu riso, o jeito que você me olhou, é tudo que eu preciso. Eu quero mais do seu calor, somar na sua e fazer carinho sem pudor. Te quero louco e pronto pra viver um grande amor. Você apareceu e tudo pareceu possível. Foi difícil de acreditar como era mesmo então amar. Você apareceu e tudo pareceu possível. Foi tão fácil me deixar levar no chão, no quarto ou no sofá. O brilho do teu riso, o jeito que você me olhou, é tudo que eu preciso. Eu quero mais do seu calor, somar na sua e fazer carinho sem pudor. Te quero louco e pronto pra viver Que bonito, Natália. Muito lindo. Obrigada. Essa é sua letra e música. Essa é minha letra e música. Eu comecei recente nas parcerias, assim, Vitor é um dos poucos parceiros, mas essa geralmente vem o poema e vem a música, essa veio tudo junto. É bonita, né? Pô, sou fã dessa música aí. Dessa é da música Mensagem, é outra música da Natália. Legal. Queria ouvir mais uma aí de você, né, Tuxê e Vitor Miranda? Opa! A gente falando desses universos, eu faço o exato. Em cada grão de átomos, exato, espaços triunfam, onde a ausência, a completude, tudo se completa.
gratidão. Na vida, na vida, dançamos na vida, dançando na vida. Em cada grão de átomos, exatos, passos entre vãos, onde a ausência, a completude, tudo se completa na exatidão. Dançando fato na vida, dançando fato na vida, dançando na vida, dançando na vida. Aê, E é isso. Muito bom. Como é que é o nome dessa canção? Exátomos. Exatamente. É o que E dá o essa nome ao tem livro lá do esse livro. clipe aí que eu fiz no universo do meu quintal, da minha casa, enfim, né, com essas imagens macro, assim, Isso bem também bonito. encontra no YouTube. Tá no YouTube também. Legal. Vai ficando várias dicas hoje aqui no nosso programa. Você que está aí, o espectador do YouTube, ou ouvindo na rádio, estão vendo aí várias dicas, né? O programa também é para isso, né? Não é só para trabalhar um sarau, mas é também para dar dicas, né? De como fruir a arte, né? Porque eu acho que nessa pandemia que nós tivemos, né? Foi muito importante o papel, né, da arte para ocupar as pessoas, né? Acho que nunca se viu tanto consumo, né, de coisas artísticas, né? E vocês estavam há pouco comentando, né, também disso, né, de quanto foi importante, né? Eu geralmente gosto de fazer uma pequena provocação, né? As pessoas contarem um pouco, né, das suas vidas, né? Eu, como psiquiatra, eu gosto de excertos das vidas de cada um. E como é que foi aí para vocês, né, nesse período da pandemia aí? Coisas que vocês acham foram importantes para vocês? Bom, para mim foi muito importante os relacionamentos amorosos, né? Porque no primeiro ano e também ser padrasto, né? Assim, porque no primeiro ano da pandemia, em 2020, eu estava me relacionando com uma pessoa. Quando deu a pandemia, daí a gente decidiu que a gente ia se juntar. Então, o primeiro ano eu estava vivendo ali uma novidade que era ser padrasto, né? Porque 24 horas por dia na mesma casa, assim, o nível de confiança, né, da relação com a enteada também foi muito mais rápido, assim. Então, assim, viver naquela coisa de... Porque eu morava num apartamento, mas aí tinha uma casa para eu ir. Então, eram os dois únicos lugares que eu ia. Então, isso aí me ajudou um pouco a passar. A arte, no sentido de consumir e também de fazer, acho que de fazer muito mais,
E os amigos, né? Porque os encontros virtuais com amigos também ajudou muito, né? A passar esse tempo, a poder fazer essas artes, né? Porque assim a gente se virava, né? Eu lembro que o Tuxê fazia um vídeo lá, mandava para mim, aí eu fazia outro vídeo aqui para a gente, né? O vídeo que a gente fez de Paixonite, por exemplo, a gente teve que fazer a mesma fotografia, só que ele lá e eu aqui. Então era um vídeo que a gente entrava na luz, aparecia só o nosso rosto. Aí eu falava o poema, saía, daí o Tuxê entrava na luz e cantava a música. Então, né, sem a gente ter um controle total, conseguir fazer a mesma coisa, né? Então, assim, muitas dessas, o videoclipe, por exemplo, feito em macro, né? Ele filmou tudo, mandou para mim, daí eu editei, daí cada um dos músicos fizeram à distância e fomos encaixando também, né? O editor, o produtor foi mixando, enfim. Então, esse processo artístico também foi uma coisa que ajudou muito. E, e acho que é isso. Para mim, a pandemia. Pois depois, assim, daí eu, no próximo, quando eu terminei o relacionamento, acabou que eu fui para Cornélio Procópio fazer campanha política, porque assim, era uma situação de desespero financeiro também. Então, se eu não trabalhasse, não entrava dinheiro. E aí, fazendo campanha política, numa situação brasileira, sem pandemia mais, né? Assim, a galera querendo voto e querendo emprego, não estava nem aí mais para a pandemia. Então, vivemos essa também, essa situação no meio disso tudo. E aí, assim, começou aquela tortura de abre e volta, abre e volta, abre e volta. E aí, enfim, aí nisso eu já fui me relacionar já com a minha esposa. Então, no segundo ano da pandemia, eu já estava num relacionamento que eu acabei casando, que também foi mais tranquilo, porque a gente ficava mais no meio do mato, no sítio, e aí a natureza também aí salvando a vida, né? E você, Natália, o que fez nesse período? Nossa, é, você que é psiquiatra, eu vou contar então esse viés da história. Eu vinha de 2 anos de medicamento antidepressivo. Quer dizer, foi 2020, né? Então, 2018 e 2019, eu estava fazendo um tratamento para depressão. Já estava bem melhor, já foi melhorando, um pouquinho, no final de 2019, eu saí do medicamento, estava me sentindo super bem. Aí eu tinha, nesse período, né, eu fiquei sem ver notícia, eu fiz o tratamento, assim, fazia parte do tratamento me afastar completamente das notícias, antes, né, 2018 e 2019, e focar nas coisas, né, positivas e tal. Eu tenho um filho, né, então foquei bastante na alegria que é essa relação, e a música, né, a arte, estava produzindo meu disco. Então foi um momento muito assim, né, cheio, intenso de várias formas. Aí quando eu finalmente, em 2000, eu trabalhei num festival de teatro, né, a Mostra Internacional de Teatro de São Paulo, desde 2013, como Relações Internacionais. Depois coordenei comunicação e fiz várias coisas dentro desse festival. E estava começando em novembro de 2019, estava começando o festival, a pré-produção do festival, que acontece todo ano em março. E aí veio março, né? Eu já estava desmamada, né, do medicamento, me sentindo bem, e falei, agora eu vou pro mundo, agora o mundo é meu. E aí veio a pandemia. Ele fica em casa. Foi exatamente isso que aconteceu. Aí eu, né, foi inclusive no meio do festival. O festival, a gente teve alguns espetáculos que não puderam apresentar por conta do fechamento dos teatros e tudo. E aí, pandemia. Aí eu que sou muito romântica e tenho esse pensamento, imaginei, tudo bem, agora o mundo vai mudar, né? Agora tudo vai mudar. É isso, é uma corda para as pessoas, para a sociedade, né? Todo mundo vai entender que a prioridade é a vida, todo mundo vai entender isso e tal. Eu realmente acreditei nisso, gente, eu realmente acreditei.
E ficava em casa com a minha mãe também. Eu não morava com a minha mãe, mas a gente morava no mesmo prédio, né? Eu e minha mãe. Então, eu também cuidei, né? Porque minha mãe já de mais idade, fiz a bolha total, né? Não saía nada. E aí eu comecei a sentir a necessidade de ver notícia, porque eu já estava há bastante tempo sem ver notícia e estava dentro de casa e estava com aquela coisa. E aí eu comecei a ver as notícias, e aí eram aqueles números, né? Aqueles números que não paravam de aumentar. Cada dia aumentava mais os números de pessoas que morriam por dia. E aquilo foi muito assustador para mim, assim, não porque eu tinha medo de morrer, mas porque eu estava vendo um colapso, né? Eu realmente eu sentia que existia um colapso, né? Eu acho que foi um reflexo de muita coisa, né? Que aconteceu ali. Eu acho que a gente teve mesmo um colapso. A pena é que esse colapso ele não gerou, né? Uma cura, uma transformação verdadeira, porque tem gente que se alimenta de crise, de tragédia, né? Verdade. Então, os poderosos só ficaram mais ricos e nada mudou, né? E as pessoas, enfim, várias pessoas mudaram. Para elas mudou, né? Porque elas perderam alguém. Felizmente eu não perdi ninguém próximo, né? Mas eu fiquei bem, enfim, fiquei bem afetada por tudo aquilo e fiz o que eu podia da minha vida para não sucumbir, assim, né? Em casa, perdi totalmente a rotina, não tinha hora para trabalhar, para dormir, para acordar, para comer, para nada, foi um caos, assim, eu levei uns 2 anos para me recuperar, assim, só agora que eu voltei para uma rotina real, assim, né, de ter essa habilidade de programar, que ficou uma loucura, mas eu acho que a gente não tem ideia das consequências, assim, enquanto sociedade disso que a gente viveu, assim, eu acho que a gente não tem distanciamento suficiente para entender, mas eu trabalhei, né, criei uma plataforma do festival virtual, então eu fiquei bastante empenhada também nos trabalhos, mas muito impactada com tudo, foi difícil. Gente, a conversa estava boa, passou rápido. Nem vou conseguir ouvir do Tuxê aí o que, que ele fez na época da pandemia, mas é muito grato aí pela participação de vocês. Foi muito gostoso, passou rápido aqui, mais de 1 hora, e a gente nem notou. A gente agradece, então, Natália Machiavelli, o Vitor Miranda e o Tuxê, e a você, amigo espectador do YouTube ou ouvinte da Rádio Brasil de Fato, 98.9, pela sua audiência ou sua expectação, né? Expectância, né? E a gente fica por aqui. Semana que vem tem mais Sarau do Tempo Livre na 98.9 do Dial de São Paulo e no YouTube, no nosso canal do YouTube. A gente agradece, então, a vocês. Dá um tchau aí para os amigos. Valeu, Tchau, Sérgio. gente. Boa noite. Valeu, pessoal. Boa Boa noite. noite. Bom dia, né? Vai ser Valeu. amanhã de manhã, acho, né? E Não, vai ser- obrigada, Sérgio. Um De nada, prazer, eu que viu? agradeço. Conversar com vocês. Prazer conhecer você.